Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, através do canal Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos, e também você, amigo, que nos acompanha durante todas essas transmissões das mensagens da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você, né? E nós hoje estamos partindo para mais uma mensagem da série, tema geral, Então Virá o Fim. E nós seguimos a sequência da palavra profética de domingo, transmitido domingo à noite, mensagem 31, por título Julgado e Condenado Injustamente. A leitura bíblica é Mateus 26, de 47 até 75. Eu quero, então, aproveitar para informar os irmãos que estão nesse auditório, daqui de Salvador, Bahia, que nós estamos aproveitando essa mesma mensagem, que é a mensagem 2 da conferência em Salvador, para ser a própria mensagem 31, que será transmitido hoje à noite para toda a terra. Porém, a pedidos, nós então também já estamos transmitindo, né, essa reunião, essa mensagem também já ao vivo, e depois da transmissão nós vamos apagar, e aí só será transmitido à noite, né, com os idiomas que estarão nele, tá? Então, vocês que estão tendo o privilégio de acompanhar de manhã, e também vocês que estão aqui no auditório, né, que Deus nos abençoe com a sua palavra, dando sequência à palavra profética. Estamos no livro de Mateus, capítulo 26. Mas antes de mais nada, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Antes de vir aqui, nós até chegamos um pouco atrasados, tivemos uma boa comunhão com os irmãos responsáveis da igreja em Salvador. E todos eles reconhecem que a igreja de Salvador precisa de ajuda. E nós já agendamos aqui, né, o irmão Jones vai estar em Salvador a partir do dia 13. Dia 13 de junho, já não esta semana, já mais a próxima semana, ele passará uma semana com vocês de Salvador. Ele quer fazer uma revolução na igreja em Salvador, né, chamando muitos para o CEAP, muitos para se tornarem comportores dinâmicos, e também ajudar a igreja a sair às ruas para pregar o evangelho. Também montar rede de cuidado para que todas as pessoas contatadas possam também viver a vida da igreja. E graças a Deus, irmãos, hoje de manhã, todos os irmãos responsáveis da igreja em Salvador reconhecem que precisam se tornar mais simples para que possam, né, o Senhor abençoar a igreja. Né, nós vamos, na verdade, todos nós, né, que nós queremos entrar na realidade do reino dos céus, nós precisamos ter um coração contrito, um coração humilde, um espírito pobre, né, para que o Senhor possa realmente, através dessa atitude correta, nos abençoar mais ainda, né? Então, eu creio que chegou o tempo de vida para a igreja em Salvador, e certamente será uma grande bênção para toda a Bahia e também Sergipe. E também ontem à noite, depois do jantar, nós tivemos rapidamente uma comunhão rápida. Irmãos, nós, graças a Deus, aqui nós chegamos da Bahia até Sergipe, não é isso? Nós estamos aqui com os irmãos cooperadores que cooperam nos estados do Ceará, descendo até Alagoas. E a fronteira é entre Alagoas e Sergipe. E eu convoquei esses irmãos para mostrar que nós não temos barreira na fronteira. Nós fazemos a mesma obra. Se todos os cooperadores de cá e de lá respiram o mesmo encargo,
estão praticando a palavra profética, irmãos, não tem diferença. Então, irmãos, nós não temos mais entre nós esse negócio de essa é a minha região, é a sua região. Nós estamos aqui trabalhando na mesma obra do Senhor. Acredito que com essa unidade, essa integração, o Senhor vai abençoar mais ainda. Não temos nenhum coração territorial, não temos um coração de possessão, como se fosse a terra é minha, essa é minha, aquela é sua. Não temos esse sentimento. Estamos aqui apenas como servos e escravos do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. É ou não é? Eu também disse para os irmãos que reunimos de manhã, que os irmãos que me conhecem, irmãos, eu sou avesso à hierarquia. Né? As nossas reuniões da liderança, eu sempre digo para os irmãos, eu não gosto de reunião de chefes e subordinados. Aqui ninguém é funcionário. Aqui, irmãos, eu quero trabalhar com que todos se sintam donos do negócio. Todos se sintam sócios do negócio. Quem é sócio do negócio de Deus? Então é nesse ambiente que nós vamos trabalhar, tá bom? Vamos juntos, vamos respirar o mesmo ar, mesmo encargo, levar essa obra adiante. Na verdade, está próximo, né, o fim. O Senhor quer voltar. O Senhor só não voltou porque, irmãos, a igreja não foi competente. A igreja ainda não terminou a sua edificação. A igreja ainda não conseguiu introduzir o governo celestial aqui na terra. Né? Ainda há muita confusão, muitos conflitos, ainda há muita disputa pela posição, ainda há muita inveja, ciúmes, dificuldade em edificação, não é isso? Então, todos nós temos dificuldade de relacionamento porque nós nascemos já, né, depois que o homem caiu. E na queda do homem nós recebemos uma natureza terrena. E essa natureza terrena é a natureza da carne e a natureza do velho homem. E essa natureza da carne, com o efeito do pecado, irmãos, não é fácil de se relacionar com os outros. Então, a nossa tendência na igreja, irmãos, quando se fala de edificação na igreja, é de afastar irmãos, não é isso? Isso aqui não dá certo comigo, afasto. Aquele ali, né, não combina comigo, não faz do meu jeito, então vamos tirar ele. Né? Esse homem natural. Mas graças ao Senhor, nós estamos ganhando uma outra dimensão, né? Hoje entre nós, o clima, irmãos, é de harmonia, o clima é de unidade, o clima é de cada um estar disposto a se edificar com o outro, né? A despeito das nossas diferenças, e somos diferentes, não é isso? Mas graças a Deus o Senhor consegue fazer dos diferentes um só corpo, né? Membros do mesmo corpo. Portanto, irmãos, se a gente não chegar também a concluir a edificação da igreja, o Senhor vai ter que esperar outra geração. E para preparar uma geração leva 40 anos. O Senhor não quer esperar mais 40 e eu quero. Eu quero que você também não quer. Eu ainda tenho esperança, irmão, de ser arrebatado vivo, né? Junto com vocês, com cooperação de vocês. Então vamos dar para o Senhor uma igreja edificada, não é? Qual pai de família gostaria de entrar em casa e não conseguir descansar porque os filhos brigam a todo tempo, o clima é de guerra em casa? Irmãos, mesma coisa, na igreja, se nós não tivermos esse momento de edificação, de paz, o Senhor não se sente em casa, não tem descanso. Mas graças a Deus, irmãos, eu creio que a consolidação da vida da igreja em Filadélfia está muito adiantada. Nós estamos chegando já num momento muito bom de coesão, de harmonia, né? Eu meço a edificação por meio da unidade, né? O Senhor fala né, em João 17, vamos lá, vamos ler. Eu gosto de ler a Bíblia para não dizer que o Senhor quem fala não sou eu, né? Aqui diz assim, João 17, 21. A fim de que todos sejam um,
Irmãos, o trabalho de Deus, que Deus comissionou para Cristo fazer, ele é um ungido. Ele tem uma tarefa única, a comissão única dele é gerar a igreja e edificar a igreja. E edificar a igreja, irmão, tem que chegar no resultado final. E o resultado final é este, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Eles, a igreja, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Os irmãos entenderam que o produto final da edificação da igreja é a unidade. Vamos dar isso para o Senhor? Aí, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, irmãos, esse é o trabalho que Deus está fazendo entre nós, nos edificando. Somos diferentes, mas nós precisamos de um dos outros. Assim como eu mostrei aquela ilustração, como engenheiro civil que eu sou, né, de concreto armado, né, nós podemos ser um pedrisco, outro ser areia, outro ser armadura, barra de ferro, certo? E nós precisamos do cimento, nós precisamos da areia, e nós precisamos ser misturados juntos, precisamos cooperar juntos, e sermos jogados dentro da forma da igreja. Tem uma forma, jogados dentro, e quando começa a reação química do cimento misturando com a água, irmão, nós começamos a ficar aglutinados. Só que aí vem um calor tremendo. Irmão, é nessa hora do calor que a gente quer fugir da vida da igreja. Não aguento o calor desse irmão, não. Né? Ó Senhor Jesus. Mas aí, irmão, não tem mais jeito, né, Osmar? Não tem mais jeito de fugir. Já estamos dentro da forma. Né? Aí aguenta mais 7 dias. Com 7 dias de cura, né? Os técnicos chamam esse processo de reação química, de aquecimento, esse calor da reação química, precisa então ser resfriado com água. Então esse processo chama-se cura do concreto recentemente concretado. Então nós precisamos de água para nos refrigerar. Está muito quente, Senhor, está muito calor, Senhor. Eu não aguento esse irmão, não aguento aquela irmã. Mas, irmãos, o Senhor me refrigera com água, né? Água do Espírito. Aí, irmão, aguento 7 dias, que é um período completo. Irmãos, quando termina os 7 dias, eu já estou com mais de 60% da resistência final. Aí, quando chega 28 dias, já estou com 85% ou 90% já de resistência final. Isto é, eu como pedra, eu não valia muita coisa. Eu como areia, não sirvo para muita coisa. Eu como um ferro solto, também não sirvo para muita coisa, não é? Mas agora juntos, eu junto com você, nós somos edificados em uma coluna firme. E nós juntos edificados aguentamos toneladas de carga. Não é? Aí as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Irmãos, é isso que o Senhor está esperando de nós. Vamos acelerar os passos? Sergipe, Bahia, vamos acelerar os passos? Vamos lá, né? Vamos deixar o nosso egoísmo de lado. Vamos deixar a nossa preferência de lado. Vamos deixar o
nosso jeitão particular, peculiar de lado. Vamos nos edificar com os outros. Vamos dar para o Senhor. O mais importante é dar para o Senhor uma igreja edificada, onde haja unidade real, onde haja harmonia real. Essa unidade não é unidade de comer pizza junto, não. Essa unidade é a unidade do pai com filho, filho com pai. Amém? O meu trabalho nessa conferência, dando essa palavra, é para isso, para esse fim. Eu não tenho outra ambição, né? Eu não preciso conquistar, né, um lugar de destaque como pregador eloquente. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, irmãos, de ser útil na mão do Senhor, falar fielmente a palavra profética, que o Senhor tenha uma igreja edificada, onde a unidade impera, né? A harmonia impera e onde haja paz, onde haja shalom. Né? Quando tudo está pronto, tudo está encaixado, irmãos, o Senhor poderá voltar. E eu acredito, irmãos, não será muito tempo. O Senhor vai voltar logo. Ele vai voltar logo, tá? Bom, esse pelo menos é o meu sentimento, tá? Então, o Senhor, depois de ter trabalhado aqui na terra, de Mateus de 1 até 15, eu venho repetindo isso, ele veio aqui à terra, irmãos, não para ir para um resort, não para um hotel, né, deitar numa rede, tomando suco, sendo servido. Não, ele veio aqui para trabalhar. Ele veio aqui como rei do reino dos céus, no meio das nações. Eu li com vocês lá em Lauro de Freitas. Vamos levar, Salmos 2, vamos lá. Qual é o ambiente, irmãos, das nações quando Jesus veio aqui na terra? Salmos 2. Esse ambiente na terra, entre as nações, é de se afastar de Deus cada vez mais. Quanto mais chegamos ao final dos tempos, o sentimento de se livrar de Deus, o sentimento anti-Deus, o sentimento de querer se sentir livre das leis de Deus, das restrições das leis de Deus, irmãos, vai ser cada vez maior. Essa é a operação no mistério da iniquidade descrito em Tessalonicenses. Por isso que o versículo 1 de Salmo 2 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Este mundo jaz no maligno. Quem domina neste mundo, segundo as nações, o governo humano, é Satanás. Ele é quem governa. Eu não sei se vocês sabem que em cada país tem, vocês conhecem em inglês a palavra establishment? Conhece essa palavra, establishment? Se fizer uma tradução literal, é estabelecimento. Tá? O que é establishment? Existe em cada nação, ou mundialmente falando, existe um establishment. Esse establishment é quem estabelece a ordem das coisas. Não é você. Eles estabelecem a ordem das coisas. E em cada país nós temos uma elite, seja econômica, seja política, seja social, essa elite que define as regras, essa elite que define a ordem das coisas.
os políticos são apenas usados por eles. Eles têm um poder acima, tá? Isso é igual em todo o mundo e também existe a nível mundial um establishment que controla a economia mundial, política mundial, tudo. E esses establishment em cada estado, que é o poder que controla, que define as ordens, a ordem econômica, política, social de cada país. Irmãos, nós lemos no livro de Daniel, quando Daniel, vocês se lembram? Daniel, de repente, estava se vendo lutando contra quem? Contra o rei da Grécia. Depois, o rei da Pérsia. Isso quer dizer o quê? Existe um reinado, um principado invisível que paira sobre a Grécia. Existe um principado que paira sobre a Pérsia. E não é visível, não é homem. São os principados e potestades do ar. O Brasil certamente tem um príncipe. E eles estabelecem, eles influenciam esse grupo de establishment, que estabelecem a ordem em cada país. Vocês acreditam nisso ou não? É assim que Satanás é príncipe desse mundo. Ele governa sobre esses principados e potestades. Por isso que o nosso Senhor Jesus, quando ressuscitou, Deus o elevou às regiões celestiais, acima de todos os principados e potestades, de todo poder e domínio e nome que possa se referir, pondo todas as coisas debaixo dos seus pés. Então nossa cabeça está acima do estabelecimento. Nossa cabeça está acima de Satanás, está acima do rei da Grécia, da Pérsia e do Brasil. Por isso, irmãos, esse mundo caminha desse jeito. Quanto mais vai para o fim, vai sendo exposto o seu verdadeiro desígnio. Qual é o seu verdadeiro desígnio quando vai chegando ao fim? É de que o homem que foi criado por Deus, Satanás quer fazer com que o homem se liberte totalmente das conexões com Deus, dos laços com Deus, das ligações com Deus. Porque hoje, o que atrapalha Satanás fazer o que quer, o ministério da iniquidade, ainda é a influência da nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, a influência das leis judaicas. Muitos países, né, o direito de muitos países é baseado nas leis judaicas e nas leis cristãs. E isso, de certa forma, tem amarras morais e éticas, e que Satanás quer que as nações se libertem para fazer o que quer, né? Nós ainda estamos muito limitados moralmente e eticamente pelo que ensina a Bíblia. Então vamos nos libertar. As nações não têm que ter mais nenhuma ligação com a palavra de Deus, nenhuma ligação com Deus. Vamos sacudir de nós todos os laços, vamos romper de nós todas as algemas, não queremos mais nenhuma ligação com Deus Criador, nós queremos ser soltos, fazer o que nós queremos. Meu Deus! Ó Senhor Jesus! Se você não vive para a vida da igreja hoje, você está vivendo para esse outro reino. Não tem um intermediário. Tá bom? Vou ler de novo para vocês entenderem, tá? Esse versículo. Porque se enfurecem os gentios, eles estão bravos, estão com ira. Você vê que alguns que defendem isso, diz que eu tenho raiva de cristãos, eu tenho raiva das leis judaicas, eu tenho raiva da Bíblia, eu tenho raiva daqueles que ainda falam em Deus. É ou não é? E os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se dele aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dele. Quem é você? Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Na verdade, eles estão confusos. Estão confusos. Eles não sabem direito nem o que defendem. Tá? Mas nosso Deus, eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte, meu santo monte Sião. Quer dizer, Deus já elegeu o seu rei sobre a terra. Não adianta vocês se quererem se libertar de Deus para reinarem sobre a terra do jeito que o homem quer. Deus já estabeleceu um rei sobre o monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus foi escolher um homem. O Filho de Deus se tornou um homem, Jesus. E Deus escolheu esse homem, Jesus, para ser rei. Então, o rei do reino dos céus, do capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus, veio fazer esse trabalho. Ele veio como rei, escolhido por Deus. Não é porque ele quer, porque o Pai escolheu ele. Então, ele humildemente veio aqui, irmãos, para pregar o evangelho do reino. É por isso que chega aqui, quando ele morreu e ressuscitou, Deus Pai o ressuscitou e gerou um filho a partir da sua humanidade. E eu hoje te gerei. Você, Jesus, hoje é meu filho. Na eternidade passada, ele já era o filho unigênito do Pai, como Deus. Mas agora, como homem, ele foi gerado filho primogênito de Deus. Para ser rei. Ele vai ser o rei. Ele é o nosso rei. Aí Deus fala para o filho: pede-me, que eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me. Filho, pede. Você já falou para o seu filho assim? Filho, pode pedir. Pede que eu vou te dar. Se você não pedir, não vou te dar, mas se pede, pede que eu vou te dar. E o filho certamente pediu. Pediu, aí vem, eu li ali em Lauro de Freitas, Salmo 110, versículo 3, como diz. O Senhor deu? Bom, vamos lá, já que estamos em Salmos, queria ganhar tempo para não ler, vamos lá. 110. Por isso que o versículos 1 e 2 tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Tá? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. São esses inimigos relatados em Salmo 2, certo? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina sobre os seus inimigos. Deus disse: eu escolhi você para ser rei, domina entre teus inimigos. Aí no versículo 3, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Irmãos, para mim, o dia do seu poder aqui é o momento da ação dos 7 Espíritos. O Senhor iniciou esse momento de poder. O Senhor está atuando com os seus 7 Espíritos. Irmãos, e a igreja, as igrejas, não sei porquê, a igreja é tomada de um sentimento de apresentar voluntariamente ao Senhor para formar esse exército. Você foi contagiado com isso? Quanto mais vai chegando no tempo final, irmãos, é para os cristãos ficarem apáticos. Quanto mais se aproximam o final dos tempos, o mistério da iniquidade vai aumentando, é para os cristãos ficarem todos desanimados, também longe de Deus, sabe? Mas um milagre está fazendo com a igreja.
a igreja está tendo um efeito contrário. Quanto mais o mistério da iniquidade vai imperando no mundo, nós estamos sendo despertados. Quem está sendo despertado? Vamos para a rua? Principalmente aqui na Bahia. Eu ando pelas ruas aqui e vejo aquelas estátuas dos deuses falsos. Dá uma repulsa dentro de mim aqui. Vamos expulsar o domínio das trevas desse estado. Por isso que ele tentou atrasar a igreja aqui. Não vai atrasar mais. Nós vamos avançar. E não só o seu povo se apresentará voluntariamente, e Deus vai dar, já que o filho pediu, Deus vai dar um presente para o filho. Eu vou te dar um presente que são os exércitos de jovens santos. Quando chegar o momento da aurora, espera um pouco, filho. Quando chegar o momento da aurora, junto com a aurora, vão cair as gotas do orvalho. E quando as gotas do orvalho começarem a cair, porque chegou o momento da aurora, e chegou o momento da aurora, quando nós falamos dessa mensagem em 2020. Vocês se lembram? Quem acompanhou essas palavras? 2020, nós falamos que a aurora havia chegado. Então as gotas do orvalho começaram a descer, que são os nossos jovens, adolescentes e crianças. Começaram a pingar do nada. Quando a Bíblia fala de gotas do orvalho, irmãos, fala das bênçãos do céu. Porque o orvalho não se fabrica, o homem não consegue fabricar orvalho. É bênção que Deus manda. Graças a Deus, nossos jovens estão diferentes. Estou aqui com um casal que me lembrei que os filhos dele falaram que querem servir ao Senhor fazendo comportagem. Aí os pais falaram para ele, mas fica aqui em casa, você pode servir do mesmo jeito e tal. Aí o filho falou, eu que eu vivo em casa, eu como, durmo, né, estudo, tal, eu vou viver uma vida de Bob. Eles têm um cachorro que é Bob, né? Eu não quero ser Bob. Eu quero ser útil na mão do Senhor. Eu quero ser um comportor. Eu quero ser guerreiro. Quem quer ser Bob, levanta a mão. Opa. Bob não. Quem quer ser guerreiro? Segunda-feira, você volta para casa, come, dorme come e dorme. Terça-feira você come e dorme. Quarta-feira você come e dorme. Quinta-feira você come e dorme. Sexta-feira você come e dorme. Sábado também e domingo você vai para a reunião só para dizer que você está vivo. Tá? Você leva uma vida de Bob. É ou não é? Vamos servir ao Senhor. Vamos pregar o Evangelho. Ser um comportor. Ter um espírito de comportor. Você não precisa ser um comportor para ter espírito de comportor. Não é? Quando você for na rua, comer um lanche, você não pode orar pelas pessoas? Pode fazer a comportagem? Não. Pode. No posto de gasolina, pode fazer. Não é? Então, irmãos, não vamos ser mais Bob daqui para frente. Vamos ser esses comportores, vamos ser esses guerreiros, né, que o Senhor quer reunir um grupo de jovens, exército de jovens santos. Muito bem, eu já fui muito longe, eu preciso voltar, tá? Irmãos, Deus quer essa vida da igreja, seja cada vez mais cedo formar essa igreja edificada, irmãos, vai dar mais descanso para Ele. Deus precisa de descanso.
ele criou tudo em 6 dias, com a finalidade de no 7º dia Deus encontrar descanso. Deus fala, agora eu vou descansar. 6.000 anos, irmãos, se passaram. Já estamos na virada de 7º milênio para 6º milênio para 7º milênio. Está na hora, irmãos, de dar descanso para Deus. O homem, esse menino Peralta, não temos dado descanso para Deus. Esse mundo é uma confusão, é ou não é? Se você olhar bem, nosso Senhor não teve descanso nenhum. Mas, irmãos, a igreja está aqui para dar descanso para o Senhor. Ele aqui na terra, veio aqui na terra, viu as multidões aflitas, exaustas, que não tem pastor. Ele veio aqui na terra, viu que aqui só tem doentes, enfermos. Por quê? Porque debaixo desse governo satânico, irmãos, ele está castigando o homem. O homem vive debaixo de uma pressão e opressão, né? Vive debaixo de corrupção e angústia, cansaço, é ou não é? Ansiedade, é que todo mundo vive. Mas Jesus veio aqui a pregar o evangelho do reino. Vocês não precisam continuar vivendo assim, vocês podem viver debaixo de um governo do céu. Quem vive debaixo do governo do céu tem pastor, tem quem cuida de você. E governo celestial, você tem paz, você tem encabeçamento. Irmãos, é esse evangelho que nós pregamos. Aí então o Senhor, quando chega em Mateus 16, ele fala, agora eu vou abrir meu jogo. Aqui eu vou dizer, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vim para uma missão específica. A minha missão, a minha comissão é gerar a igreja, edificar a igreja. Irmãos, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Aí o reino chega. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui. Daí para frente, irmãos, ele já começou a reunir um grupo dos chamados, que são os primeiros cidadãos do reino dos céus, né? Só que durante todo esse tempo, irmãos, aí ele teve que, na última semana, antes mesmo dele ir para Jerusalém, ele já estava sendo patrulhado. Havia uma patrulha ideológica, religiosa, por parte dos líderes judeus, patrulhando Jesus, né? Você violou o sábado, seus discípulos não lavaram mão antes de comer. Quer dizer, alguém patrulhando o tempo todo. Na verdade, eles queriam eliminar Jesus, porque esses líderes judeus eram o establishment do povo judeu naquela época, e estavam com o poder na mão, e não queriam perder esse poder, agarrados ao poder. Por isso eu digo, irmãos, infelizmente, a igreja, a partir do 2º século, na igreja começou disputa pelo poder. Irmão, isso está no homem. A gente quer poder, a gente quer destaque, a gente quer privilégios, é ou não é? E o Senhor quer acabar com isso. Não é? Então, esses judeus, com medo de perder seus privilégios, seu lugar, sua posição de respeito, de honra, eles ditam regras, eles que fazem leis. Eles queriam eliminar Jesus. O que Jesus fez errado? Mesmo com relação à religião judaica, o que Jesus fez errado? Nada. Ele veio aqui pregar o evangelho aos pobres. Ele veio aqui para cumprir as profecias. Não fez nada de errado, Osmar. Mas os judeus conspiraram matá-lo, perseguiram ele, não é? Com medo de perder seu lugar. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Deus deu um refrigério para Jesus antes de morrer. 2 dias antes de morrer, ele encontrou em Betânia. Ele foi convidado para um banquete. Ontem à noite nós fomos convidados para um banquete. Quem convidou foi Simão o leproso. Você imaginou? Você não gostaria de ser chamado
por uma coisa vergonhosa que você foi no passado, né? Mas na vida da igreja o Senhor faz questão de lembrar quem você era. Eu brinco com os irmãos, às vezes você fala, então aquele é o José, o bêbado. Aquele que andava aqui bêbado aqui na sua, é ele, ó. Ele, José, o bêbado. Você gostaria de ser chamado assim? Mas o Senhor chamou de Simão, o leproso. Para lembrar, irmãos, nós aqui na vida da igreja, não temos com que nos gloriarmos. Não é para viver a vida da igreja com arrogância. Sabe quem eu sou? Eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, eu não sou nada. E eu era o leproso. E eu era um pecador. E eu era um rebelde contra Deus. E Deus me curou. Deus me curou de toda rebeldia. Pela misericórdia, irmãos, eu estou aqui junto com vocês. Eu sou Simão, o leproso. Um pecador que graça ganhou, um pecador que graça ganhou, é minha história, até eu vejo a glória. Sou um pecador que graça ganhou, sou um pecador que graça ganhou. E está ali o segundo elemento, Lázaro. Lázaro também não tinha boa fama, porque ele já ficou doente e morreu. E 4 dias de morto já, cheirando mal, fedendo. E Deus foi lá e ressuscitou. Lázaro, sai do túmulo. Ele saiu. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Quando estávamos no velho homem, irmãos, nós estávamos mortos. E o que nós praticávamos era feio. O que nós praticávamos cheirava mal. Mau temperamento, não é isso? Ira, indignação, gritaria. Quem continua gritando para a esposa? Ai, 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 tem que parar de gritar, hein? Irmãos, é maravilhoso. Hoje o Senhor nos deu um outro status. Através da sua morte e ressurreição, nós nos tornamos um novo homem. Esse novo homem não está mais condenado a viver daquele outro jeito. Eu posso viver no Espírito, produzir fruto do Espírito, que começa com amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, que privilégio! Eu não fiz nada, Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. Por isso, irmãos, eu sirvo na igreja como a Marta. Eu não fico falando para os irmãos, irmãos, quantos anos eu servi na igreja? Não precisa falar isso não, irmãos, porque você serve é Deus te dando o privilégio de servir ao Senhor. Tem gente que depois tem problema com a igreja, fala, eu enterrei a minha vida, 20 anos na vida da igreja. Ah, sim, então você não serviu ao Senhor, você enterrou a tua vida aqui, tá? Irmão, tem que ter coração de gratidão. Cadê o nosso coração de gratidão? Nós servíamos ao Senhor, mas sem pedir nada em troca. Nem querer um reconhecimento dos irmãos. Se você pedir reconhecimento, já foi pago então. É ou não é? Vamos servir sem retribuição, sem buscar glória humana, sem buscar reconhecimento, sem buscar elogios. Nós somos apenas um escravo, um servo do Senhor. Você lembra aquele servo falado nos evangelhos, que trabalhou o dia inteiro no campo, que o seu Senhor mandou trabalhar, e voltou para casa, ele ainda tinha que pôr a mesa, servir o seu Senhor. E já se cansou o dia inteiro na lavoura, no campo, voltando para casa, ainda tem que servir o seu Senhor. Só depois que o seu Senhor comer, tal, ele servir tudo, é que ele vai dizer assim, eu sou apenas um servo inútil. Fiz o que tinha que fazer. Irmão, essa é a nossa atitude.
E no fim nós temos a Maria na vida da igreja, que por causa dessa gratidão, irmãos, se derrama de amor pelo Senhor. O Senhor, para Judas Iscariotes, nossa, esse perfume vale 300 denários, é um salário de um ano. Quanto você ganha? Quanto você ganha? Multiplica por 12, o salário, às vezes tem um 13º, né? Multiplica por 13. Você compraria um vidrinho de perfume por esse valor, não? E quebrar aos pés de Jesus? Você imaginou? Você imaginou esse valor, não? Sabe? Quanto você ganha por mês? Não precisa falar. Multiplica por 13. Compra um vidrinho com esse valor e quebra para o Senhor. Imaginou? O senhor é muito, né? É muito. Outro dia entrei numa perfumaria, tinha um vidrinho de creme, não sei das quantas, loção, não sei das quantas, R$380. Eu falei, mas nunca compro um negócio desse. Agora imagina o salário de um ano. E a Maria quebrou, se derramou. Irmãos, vamos nos derramar ao Senhor. Não seja racional com o Senhor. Não fica medindo quanto. Irmãos, não tem valor que pague. O que o Senhor fez por nós, irmão, não tem valor que pague. Tudo que podemos fazer e dar para o Senhor, irmãos, ainda sobra muita dívida para pagar. Por isso, irmão, vamos amar o Senhor loucamente. Nesse final dos tempos, irmãos, o Senhor precisa ganhar uma igreja em Filadélfia. Os trabalhadores da última hora, todos loucos pelo Senhor. Nós não trabalhamos por dinheiro. Nós não trabalhamos por fama. Nós não trabalhamos por reconhecimento. Nós trabalhamos por amor. Por amor ao Senhor e por amor às pessoas que o Senhor ama. Puxa vida, tem tempo de eu falar a mensagem? Irmãos, eu falei na semana passada a agonia de Jesus no Getsemane. Jesus, por nossa causa, irmãos, ele veio de frente para Jerusalém, sem evitar e sem titubear. Ele foi firme em direção à sua morte. Ele saiu da Galileia, veio em direção a Jerusalém, subiu, né, até Betfagé, no Monte das Oliveiras, e entrou em Jerusalém, montado num jumentinho para ser coroado como rei humilde e manso, não é isso? E depois disso ele, então, ficou ali para ser examinado pelos religiosos e ninguém achou um sequer defeito nele. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, sem defeito, né, sem mancha, sem nada. Aí, há 2 dias dele ser sacrificado como Cordeiro Pascal, alguém o convidou para esse banquete, casa do rei Simão, casa de Simão o leproso. Então ele desfrutou pela primeira vez na vida física do Senhor Jesus, ele desfrutou um ambiente maravilhoso. Esse é o ambiente, irmãos, que o Senhor projetou para ele. Vamos dar para ele aqui, na terra ainda. Enquanto nós vivemos essa geração, vamos dar para o Senhor essa paz, essa alegria, não é? Vamos dar para o Senhor. Aí então, irmãos, ele comeu a última Páscoa. Páscoa daí para frente, irmãos, não tem mais validade, porque ele comeu a última Páscoa e ele introduziu a realidade da Páscoa, ele estabeleceu a ceia do Senhor. Nós acabamos de partir o pão, irmãos, essa é a realidade da Páscoa, porque a última Páscoa já foi. Agora, daqui para frente, a igreja celebra
a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, que é a Páscoa, porque o Cordeiro Pascal foi imolado. Aí então chegou o dia, o primeiro dia dos pães, da festa dos pães asmos, é o primeiro dia, é o dia em que amém. É o dia em que o Cordeiro seria imolado, tá? E quando o Cordeiro foi imolado, inicia-se 7 dias de festas. Festa de pães asmos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o Cordeiro for imolado, começa um período completo em que a igreja que ele gerou com sua morte e ressurreição, iniciaria a vida da igreja, em um período completo da vida da igreja, em festa. Então, irmãos, a vida da igreja é uma vida de festa. E a festa aqui, irmãos, não é com fermento. Nós vivíamos antes, quando éramos leprosos, a gente vivia com o fermento da maldade e da malícia. A gente vivia naquele ambiente, mas agora não. Agora nós festejamos uma festa. Alô? Nós vivemos uma vida de festa de pães asmos, sem fermento, com asmos de sinceridade e da verdade. Nossa vida é uma festa. Mas essa festa é instituída, é proporcionada à morte de Cristo. Tá? Então Cristo morreu. Mas antes de morrer, ele falou, depois de instituída a ceia, falou para os discípulos, vamos para o jardim do Getsêmani. Getsêmani era um lugar que ele levava os discípulos para lá, ou para oração, né, ou para um momento de descanso. E ficava ao sopé do Monte das Oliveiras, do lado oriental do templo, passando pelo rio Cedron, Vale do Cedron. Tá? E ali, eu disse para vocês na semana passada, que Jesus, versículo 37 de Mateus 26, diz assim, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, essa palavra entristecer-se, nós até entendemos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele passou esses momentos difíceis como homem. Nós temos uma impressão errada de que Jesus é Deus. Jesus não passa por problemas de sofrimento. Porque Jesus tira de letra essas coisas difíceis de um homem. Não é verdade. Jesus foi enviado para a terra para viver uma vida de um homem normal. Ele passou a se entristecer e a angustiar-se. Essa palavra em hebraico, grego, angustiar-se, é uma palavra forte que diz respeito à depressão. Jesus chegou a esse ponto de pressão emocional, ele chegou ao ponto de angústia da depressão. Aí o versículo seguinte ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, né? Então, irmãos, esses momentos difíceis que Jesus passou, né, no Getsêmani, irmãos, acho que não é meu celular, não, tem alguma coisa aqui, não sei se a bateria está acabando, tá? Senhor Jesus. Então, no Getsêmani, Jesus passou por esses momentos difíceis. Irmãos, e eu falei para vocês que as gotas do suor caíam como gota de sangue. Isso acontece quando o homem está extremamente pressionado, extremamente com problemas fortes emocionais. Então, irmãos, Jesus passou por nós
passou por nós, tudo isso. Para quê? Para que Ele pudesse compreender você. Você está num momento difícil, e muitas vezes quando nós estamos num momento difícil, nós achamos que Deus não pode nos compreender. Jesus dessa vez não vai saber o que eu estou passando. Não é verdade. Jesus sabe o que você está passando, porque Ele experimentou todas as coisas que um homem pode passar. Por isso eu disse que nós não temos um sumo sacerdote que não possa condoer-se das nossas fraquezas, porque Ele, né, a nossa semelhança, Ele também sofreu, né, para que hoje pudesse nos ajudar. Pudesse nos ajudar. Ó Senhor Jesus. Muito bem. Ó Senhor Jesus, o que eu faço? Continuo ou não? Aí eu cheguei no versículo 47. Dá uma olhada em 47. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Vocês podem acreditar que eles vieram prender Jesus com espadas e porretes? Como se prende a um bandido, como se prende a um malfeitor. Precisa fazer isso? Não, tem mais, vocês não sabem, vocês não têm noção de quantidade de pessoas que vieram. Eu vou mostrar para vocês. Por que os discípulos todos fugiram? Porque o ambiente era terrível. Vou explicar para vocês, tá? Então, o capítulo 26, versículo 3 e 4, nós tínhamos lido que os principais sacerdotes e os anciãos do povo haviam se reunido no palácio do sumo sacerdote e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Quer dizer, isso já estava determinado, já estava decidido que eles iam prender Jesus à traição e matá-lo. Por quê? Porque eles não têm argumento de prender Jesus se não for a traição. E o povo não concorda com eles, tá? Então disseram, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Por isso que eles foram prender a Jesus de noite, no jardim do Getsêmani, para ninguém saber o que estava acontecendo, tá? Aí, irmãos, eu vou dizer para vocês, olha só. Bom, João 11, eu já tinha lido, né, que os líderes judeus se sentiram ameaçados em perder a credibilidade perante o povo e também perante os romanos. Isso está em versículos 47 e 48 de João 11, para eles não perderem o seu lugar, perderem a sua posição, porque os romanos iriam afastá-los e colocar outros líderes. Então eles estavam com medo. Então, um dos 12, né, chamado Judas Iscariotes, é interessante que Mateus registra um dos 12. E Mateus também faz questão de ele chamar-se, Mateus, um dos 12. Irmãos, isso quer dizer o quê? Para Mateus é dolorido, é doloroso ver um dos 12 trair Jesus. Alguém que andou com Jesus. Alguém que foi cúmplice de Jesus. Alguém que conhecia o coração de Jesus. Ouviu todos os seus ensinamentos. O seu procedimento, o seu coração puro, né? Como era profeta de Deus e traía Jesus. Isso não passava pela cabeça de Mateus. Horrível. Então, Mateus insiste em escrever Judas como um dos 12, né? Por causa disso. Ele viu todos os milagres que Jesus fazia. E ainda mais, em João 12, versículo 6, mostra que Deus entregou a bolsa para Judas cuidar. E Jesus sabia que tudo que se lançava naquela bolsa, Judas tirava para ele. Deu a bolsa para o ladrão. Deu, né? Deu a bolsa para o ladrão. É como entregar berçário para Herodes, né? Ó Senhor Jesus. E ficou claro no versículo 47
que os mandantes eram os principais sacerdotes, não eram? Tá? Sacerdotes e anciãos do povo e os escribas. Isso está em Marcos 14, 43. Tá? Principais sacerdotes, anciãos do povo e os escribas. E no registro de Lucas, acho que vale a pena vocês verem, Lucas, porque tem, na leitura de Mateus 26, dá uma impressão que os principais sacerdotes não vieram, só mandaram os seus serventes, seus servos, os funcionários do Sinédrio. Não, eles vieram, olha aqui, 22, 53, dá uma olhada. Lucas, 22, 52, perdão. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, quer dizer, Jesus se dirigiu, quer dizer, eles estavam lá presentes, se dirigiu aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Isso é muito forte, não é? Então, eles vieram prender Jesus com espadas de porretes. E Jesus foi entregue também para Pilatos. Dá uma olhada em João 18, versículo 30. Quando eles entregaram Jesus para o Pilatos, eles disseram com todas as letras que Jesus era um malfeitor. Capítulo 18 de João, versículo 30. 29 é assim: então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Aí responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Então Jesus foi entregue como um malfeitor, quer dizer, como um bandido. Por tua causa ou por minha causa, Jesus foi entregue como um bandido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. E no registro de Lucas 22, versículo 21 e 22, dá uma olhada. Lucas 22. É isso, né? Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, né? Aí, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas aí daquele, né, que por intermédio de quem está sendo traído. João 13, dá uma olhada em João 13, versículos 27 a 30. Diz assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Ninguém, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim ele dissera isso, né? Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compre, né, o que precisa para a festa, ou que ordenara que desse alguma coisa. Tá? Então, eles avançaram, porque Judas veio e beijou a Jesus, e o beijo, na verdade, era o sinal da traição. O beijo era dizer: ó, prende esse aqui, esse é o malfeitor. Tá? Pode acreditar, Judas fazia uma coisa dessa? Né? Então, irmãos, agora que eu vou ler uma nota para vocês entenderem. Tá? Uma nota do King James atualizada, que diz o seguinte: Judas organiza sua emboscada contra Jesus, acompanhado dos mais importantes sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos do povo. Pasme, esses vieram com cerca de 500 policiais armados, 500 policiais armados e serventes do Sinédrio, que é o tribunal, que são funcionários do tribunal, trouxe junto. Tá? Esses policiais eram destinados a manter ordem pública, são policiais. E além desses, eles
os principais sacerdotes chamaram a ajuda dos romanos, porque até aqui são dos judeus. E os romanos mandaram soldados, né? Então, vou ler aqui, isso está na nota, tá? Soldados especiais da corte romana, vindos da fortaleza de Antônia. A fortaleza de Antônia é a residência oficial de Pilatos, porque Pilatos ele tem a residência oficial dele em Cesareia. Mas quando ele vinha para Jerusalém, né, ele ficava na fortaleza de Antônia. Então a fortaleza de Antônia é a residência oficial dele quando estivessem em Jerusalém. Então ali ficava todos os soldados, tá? Então, equipados com armas e lanternas, apesar da forte lua cheia da época, pois conheciam e temiam os poderes sobrenaturais de Jesus. Eles ouviram falar que Jesus faz milagres, então ficaram com medo então veio com uma turma grande, embora ele nunca os tenha usado em benefício próprio. Isso está em nota. Eu vou ler uma outra nota do King James atualizada, aí vocês vão entender o tamanho da quantidade de soldados. Na versão King James atualizada, ele diz assim, eu vou ler João 18, versículo 3, na versão King James atualizada, tá? Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelo chefe do sacerdote, quer dizer, só os guardas já eram 500. Aí ele trouxe os soldados. Chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. João 18, 3, tá? Então aqui a nota explica. Um destacamento ou um pelotão era composto em geral de 760 homens da infantaria e 260 da cavalaria para justificar a presença de um oficial comandante. Se tem um comandante, tem que ter essa força toda, que são 760 homens da infantaria, 260 da cavalaria. E o oficial comandante estava lá também, entendeu? Os judeus esperavam resistência armada, por isso pediram ajuda aos romanos. Irmãos, eram 500 policiais da parte dos sacerdotes e quase 1000 soldados. Irmãos, estavam com medo de Jesus mesmo, hein? Vocês conseguem imaginar o ambiente lá de Getsêmani? Por isso que os discípulos deram no pé. Viu, Ami? Você também fugiria, viu? Irmãos, assim, né? O destacamento, João 18, 12, em King James atualizado. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante, quer dizer, o comandante estava presente, tá? Quando o comandante está presente, tem que ter esses quase 1000 soldados, tá? Com o comandante, e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Não precisa de uma coisa dessa? Precisa amarrar, né? Então, é importante conhecer o tamanho da força policial mobilizada para prenderem Jesus, e esse aparato militar assustou os discípulos. Olha o versículo 56 de Mateus 26. Dá uma olhada. Mateus 26, versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixaram-o, fugiram. Todos fugiram. Viram toda aquela força policial, viram toda aquela força militar. Irmãos, quem não se impressionaria? Capaz, 1.500 pessoas ali, todo mundo armado. Vai encarar? Não vai encarar não, né?
Ó Senhor Jesus. Então um dos discípulos, que é Pedro, sacou da espada, cortou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, que ele deu um de valentão, né? Aí Jesus manda embainhar a espada, fala assim: todos os que lançam mão da espada, né, a espada morrerão. Então Jesus falou assim, né? Versículo 52, 53. Ora, eu não poderia rogar ao Pai, se eu quisesse me salvar, eu não poderia rogar ao Pai que mandaria mais de 12 legiões e anjos para me defender? Hein? Eu não poderia fazer isso? Sabe quanto é uma legião? Na época, se você lê o Strongs, que explica, tá? Na época de Augusto, imperador Augusto, uma legião era composta de 6.826 soldados. Então seriam cerca de 80 mil anjos. Se Jesus mandasse ao Pai mandar 12 legiões de anjos, são 80 mil anjos. Não precisa nem 80, um anjo acabaria com todos eles. Mas se Jesus quisesse se defender, e nós? E nós? Permaneceríamos na morte, permaneceríamos no pecado. Irmão, graças ao Senhor, né? Isso está no versículo 50, onde está? Versículo 54, né? Mateus 26, 54. Né? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Deve suceder? Irmãos, o Senhor não orou no jardim do Getsemane ao Pai? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, Jesus, o que mais fazia Jesus sofrer, Jesus se angustiar, Jesus passar por tudo aquilo que passou, por depressão, irmãos, são três coisas, não necessariamente somente o sofrimento físico e emocional. São três coisas que eu quero lembrar a vocês, né? Primeiro, Jesus estava sofrendo, irmãos, porque ele estava para beber o cálice da ira de Deus. Jesus nunca fez nada para Deus se irar contra ele. Jesus nunca teve qualquer desarmonia com o Pai. É ou não é? E nesse momento para frente, ele iria beber todo o cálice da ira de Deus. Na verdade, é a ira de Deus contra os pecadores. A ira de Deus contra você e contra mim toda a ira iria dirigir-se a Jesus. Então, esse era o sofrimento dele, sabia? Ele nunca desagradou ao Pai. Em segundo lugar, irmãos, depois de 3 primeiras horas da crucificação de Jesus, de repente, o Pai abandonou ele. Ele então clama: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque nele estava concentrado todo o pecado nosso, nele. Deus o fez pecado por nós. Então Deus abandonou Jesus pela primeira vez na vida de Jesus. Esse era o sofrimento de Jesus. E terceiro motivo pelo qual Jesus estava se angustiando é que ele chorava para que não fosse deixado na morte. Isso está em Hebreus. Não fosse deixado na morte. Né? Alô, está acabando bateria, eu acho. Né? Então, irmãos, graças a Deus, Deus poderia não ter aprovado toda a obra de Jesus como homem. Se ele não aprovasse a obra de Jesus como homem, Deus o deixaria na morte. Mas, graças a Deus, ele foi o varão aprovado por Deus. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, isso não é maravilhoso? Então, o sofrimento de Jesus é para hoje, a sua igreja poder experimentar a morte e a ressurreição, e vivemos a ressurreição, certo? Ó Senhor Jesus, que oração. Acho que eu vou parar por aqui. Eu não terminei aqui, mas eu acho que deu para
Deu para vocês entenderem mais ou menos o que, né, o encargo meu, para mostrar, irmãos, tudo isso passou Jesus por nossa causa. Então, irmãos, mais do que devemos, né, dar o nosso coração de gratidão para o Senhor. Senhor, eu não mereço estar aqui. Graças a Deus pela morte do Senhor, pela sua ressurreição, me deu uma nova vida. E hoje vivo nessa nova vida. E hoje eu quero consagrar minha vida toda para o Senhor. Eu quero implantar o reino aqui na terra, trazer o reino de volta. Eu pago o preço que for para me edificar com os irmãos. E dar esse tempo de refrigério para o Senhor, de harmonia, de unidade, de paz, para que o Senhor hoje mesmo já possa experimentar descanso na sua igreja. E assim a igreja em Filadélfia, essa é a nossa tarefa, irmãos. Por isso nós nunca vamos deixar de guardar a sua palavra profética. Irmão, vamos ter o amor reverente à palavra. Sabe o que significa o amor reverente? Ter reverência. Toda vez que Deus fala, opa, temor e tremor. Não é ouvir a mensagem fazendo outras coisas. Tem gente que ouve a mensagem assistindo um jogo de futebol. Tem gente que ouve a mensagem superficialmente. Irmão, vamos ter amor reverente, vamos ter reverência. Opa, Deus está falando. Vamos ouvir Deus, o que Deus quer falar, entendeu? Então tem amor reverente à palavra e não negarmos o nome do Senhor. Nunca deixamos de depender do Senhor, invocando o nome do Senhor. E Deus promete a essa igreja que Ele nos guardará da hora da provação. Quando chegasse a grande tribulação, que é o fim, essa igreja seria arrebatada. Irmãos, a minha responsabilidade termina aí. Não sei se vocês sabem, que uma das viagens para Minas Gerais, quando fui visitar Expo Livre em Cataguases, eu estava com o Maurício e com os irmãos ali, numa van. Eu fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, me fala bem concretamente, qual é o meu papel aqui? O que eu tenho que fazer de uma forma concreta? O Senhor me respondeu assim: de introduzir o meu povo na terra boa de Canaã. Então a minha tarefa termina quando a igreja em Filadélfia for arrebatada. Até lá, vou me esgoelar. Até lá vou suar. Vou gastar minha garganta. E vocês também. Nós vamos sair, pregar o evangelho, trazer material para a edificação da igreja. Vamos dar para o Senhor esse lugar de descanso. Uma vida da igreja maravilhosa, cheia de harmonia, cheia de paz. Jesus é o Senhor. Amém.